Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos entrando aí no nosso novo alimento diário, a Igreja dos Primogênitos. Aí vamos dar início a essa primeira mensagem. Antes de tudo, nós vamos começar orando aqui com os irmãos. Realmente o Senhor dispensar essa palavra para nós. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Senhor, pela tua vida em cada um de nós. Realmente fala para nós, Senhor, essa noite. Conduza-nos, Senhor. Dispensa o teu falar atual, o teu falar profético para nós. Senhor, precisamos dessa palavra fundamental. E também ela precisa estar alinhada ao teu falar profético. Senhor, para que realmente ela possa dar frutos. Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor. Nós chegamos a essa mensagem, a Igreja dos Primogênitos. Eu queria começar lendo com os irmãos os versículos do tema da mensagem dessa semana, que está em Hebreus, capítulo 12, os versículos 16 e o 17, e depois os versículos de 22 até o 24. Ele fala assim: E nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. E à igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Louvado seja o Senhor pela igreja dos primogênitos. Esses arrolados, eles querem dizer listados. Então, louvado seja o Senhor, porque nós somos listados, listados nos céus. Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós estamos sendo preparados para sermos esses ministros da nova aliança. E também estamos sendo edificados a igreja dos primogênitos. Louvado seja o Senhor. E esse ministério, o ministério da nova aliança, ele começou com o próprio Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus foi o primeiro ministro. E qual a incumbência do Senhor? O encargo do Senhor realmente foi anunciar o evangelho do reino. Senhor Jesus. Aqui em João, capítulo 6, versículo 38, ele nos mostra isso. João 6, versículo 38. Ele nos fala assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor em momento algum, ele hesitou em fazer a vontade do Pai. Ele veio com um único foco, com um único propósito. Essa semana nos mostra muito a questão de nós ajustarmos o nosso foco. Para onde nós temos focado? Em que nós temos focado? Realmente nós temos uma incumbência dada pelo Senhor. E nós precisamos focar. Realmente ajustar o nosso foco, colocar o nosso foco no reino, nas coisas do Senhor. E aqui em Mateus, no capítulo 10, eu não vou ler, são muitos versículos dessa mensagem, eu não vou ler todos, alguns eu vou citar para que depois os irmãos possam acompanhar em casa. Em Mateus capítulo 10, de 1 a 4, e depois também em Marcos 3, do 14 ao 19, e em Lucas 6, de 12 a 16, nós vemos o que? A escolha dos discípulos, os quais o Senhor também chamou de apóstolos. Então, logo em seguida, ele chamou a Pedro e André. Eles estavam pescando e deixaram as suas redes e seguiram o Senhor. Nós também precisamos ser esses que seguem o Senhor. Deixa tudo para trás e segue ao Senhor. Eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Não funciona bem assim. Mas a minha prioridade precisa ser o Senhor. Senhor Jesus. E aqui em 1 Coríntios, eu queria ler esse versículo com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3.
Ele fala assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Louvado seja o Senhor, porque Ele cumpriu, né, a sua obra de redenção. Né, o Senhor, Ele morreu, mas ressuscitou. Ele cumpriu as justas exigências de Deus. Por isso o Pai o ressuscitou e Ele ascendeu ao terceiro céu. E hoje, como o Espírito, esse Espírito todo inclusivo, o Consolador, Ele habita em cada um de nós. Né, e através desse Espírito é que nós vamos cumprir a obra do Senhor aqui na terra. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, mas realmente eu preciso seguir o Espírito, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus. E aqui em Atos, né, em Atos 1, capítulo 8, nós vemos o derramamento do Espírito de poder ali no dia de Pentecostes. E o Senhor incumbiu a igreja de levar a cabo a sua obra. Né, louvado seja o Senhor. Vamos abrir aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, hoje nós somos as testemunhas do Senhor. Nós fomos incumbidos a ser as testemunhas do Senhor, né, até aos confins da terra. Então, Mateus 24, 14 mostra a nossa visão, a nossa comissão. Realmente será pregado esse evangelho do reino, né, a todas as nações. Então, virá o fim. Então, a nossa incumbência hoje é pregar o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. E nós vemos que houve uma perseguição, né, à igreja em Jerusalém. E todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Mas a obra do Senhor ia parar? Irmãos, a obra do Senhor ela não pode parar. E ela não vai parar, ela precisa se cumprir. Então o Senhor levantou ali a Paulo, né? Saulo, antes o grande, o perseguidor, né? Então ele caiu ali, né, por terra, né, ao ver a luz do Senhor. Então o Senhor, quando Ele nos ilumina, irmãos, nós vemos a nossa real condição. Né? Nós percebemos o quão cego nós somos. Nós podemos ser iluminados, nos arrepender e prosseguir. Né? E Paulo se tornou um instrumento útil nas mãos do Senhor. Por isso que aqui vamos ler o capítulo 11 de Atos. Capítulo 11, dos versículos 19 ao 26. Ele fala assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados irmãos. Louvado seja o Senhor pela vida de Paulo. Né, o Senhor fez muitas revelações a Paulo. Né, Paulo foi ali arrebatado ao terceiro céu e recebeu palavras, né, inefáveis que não é lícito ao homem referir. Louvado seja o Senhor pelas epístolas, né, pelas cartas de Paulo, que realmente hoje são o centro da economia de Deus. Né, nós temos Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses e Filemon. Né, nós vemos o avião da economia neotestamentária de Deus. Né, nós temos a carta aos Hebreus que está sendo, né, aberta para nós estamos desfrutando, né, dessa carta. Irmãos, quão maravilhoso, né, porque a obra do Senhor prosseguiu. Né, Paulo, antes um
perseguidor agora se tornou um cooperador do Evangelho, né, a ponto de considerar tudo como refuga, como perda, né, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós só podemos compreender esse ministério, essas palavras de Paulo, exercitando o nosso espírito. Né? Em João nos mostra que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? E João 6,63 nos mostra que a carne para nada aproveita, né? Mas as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, realmente, eu não tenho como compreender o propósito do Senhor na minha mente natural. Ela é muito limitada. O homem tem um corpo, tem uma alma e tem o espírito. Eu preciso exercitar o meu espírito, porque Deus é espírito. Então, somente no espírito eu vou conseguir contatar, eu vou conseguir desfrutar a pessoa maravilhosa do Senhor. Irmãos, o nosso Deus, ele é algo vivo. A palavra, ela é viva e eficaz, como é mostrado para nós em Hebreus. Então, ela não pode ser tocada na letra morta, apenas como análise, mas ela precisa ser desfrutada como vida. Senhor Jesus. E aqui em Colossenses, né, vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 24, nós vemos que a incumbência que o Senhor deixou, né, para os seus apóstolos, essas incumbências se estende hoje a cada um de nós. Colossenses capítulo 1, versículos 24 a 25. Ele fala assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Irmãos, servir ao Senhor é fácil? Não é tão fácil assim, como muitos pregam, creia em Jesus e pare de sofrer, a sua vida vai ser um mar de rosas. Irmãos, nós somos filhos de Deus, mas para nós nos tornarmos herdeiros, nós precisamos realmente ser aperfeiçoados. O ministro da nova aliança precisa ter o seu caráter forjado, precisa ter o seu caráter trabalhado. Todas essas aflições que nos vêm, como nós lemos nesse versículo, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Quer dizer que vai ser uma maravilha? Irmãos, nós precisamos sim passar por situações para que realmente nós aprendamos a depender do Senhor. Que o nosso caráter ele seja trabalhado, nós precisamos ser aperfeiçoados. Eu preciso passar por essas situações para que eu aprenda a servir o Senhor e confiar no Senhor, nesse Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, diante de tudo isso, quem nós somos? Irmãos, nós somos a igreja de Deus, a qual o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Um dia o Senhor morreu, foi à cruz, derramou o seu sangue e pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar. Porque em Hebreus nos mostra que sem derramamento de sangue não há remissão. Louvado seja o Senhor, porque Cristo Jesus, né, um dia veio à terra como homem, sofreu o que todos nós sofremos, várias privações, tentações. Então, por isso que hoje ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele conhece as nossas fraquezas e ele nos socorre. Ó Senhor Jesus! E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos levando a cabo o ministério da nova aliança. Senhor Jesus, nós estamos cumprindo esse ministério que o Senhor incumbiu para cada um de nós. E qual o nosso papel, irmãos? É fazer a obra de Deus. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para buscar glória própria, e nem o nosso próprio nome, mas nós estamos aqui, irmãos, para cumprir a obra do Senhor. O Senhor tem confiado o seu reino para nós. O Senhor tem um desejo no seu coração, né, que nos mostra, que é pôr todas as coisas debaixo dos pés, né, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, ou seja, restabelecer o seu reino aqui nessa terra. O reino deste mundo foi usurpado por Satanás. Por isso que o mundo, irmãos, está um caos. A palavra nos mostra que Deus não criou o mundo para ser um caos, mas infelizmente com a queda de Lúcifer, né, ele desceu e veio com ele a terça parte dos anjos. Então, por isso,
né, se tornou um caos. Quando o Senhor foi tentado ali em Mateus, por que Satanás ofereceu os reinos do mundo ao Senhor? Porque eram dele. Nós só podemos oferecer algo que é nosso. Por isso que hoje nós pregamos a Cristo, esse Cristo crucificado, porque esse Cristo ele é nosso. Nós precisamos tomar posse desse Cristo. Esse Cristo precisa ser real no meu viver. Não pode ser apenas uma doutrina, uma palavra bonita, mas ele precisa ser real e prático na minha vida. Ele precisa transformar todo o meu viver. Senhor Jesus, irmãos, um dia nós somos conquistados. Nós somos conquistados para conquistar. O Senhor nos conquistou, tem nos aperfeiçoado para que nós venhamos a conquistar o reino. Senhor Jesus, por isso, irmãos, que nós não podemos deturpar a palavra de Deus. Eu queria ler um versículo aqui com os irmãos em 2 Pedro. 2 Pedro 3,16. Ele fala assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Irmãos, a palavra do Senhor ela precisa ser pregada de uma maneira pura. Ela não pode haver fermento, porque o fermento leveda toda a massa. O Senhor é o nosso pão asmo, para o nosso sustento. Ele é todo suficiente para nós. Por isso eu não posso enfeitar ou acrescentar coisas na palavra do Senhor. Ela precisa ser passada de uma maneira íntegra, pura, para que a vontade do Senhor se cumpra na terra. Senhor Jesus. E aqui em Lucas, nós vemos que nós estamos seguindo esse único ministério. Irmãos, que é o ministério do Senhor Jesus. Então, o que é que um ministro faz? Ele executa. Ele executa a obra. Então, hoje nós, como esses ministros do Senhor, nós estamos aqui para executar a sua obra aqui na terra. Louvado seja o Senhor. E como nós vimos, esse ministério começou ali, com os discípulos, com os apóstolos, sob a liderança inicial de Pedro. Ele se estendeu até Paulo, mas ele não parou em Paulo. Ele chegou, ele culminou até o apóstolo João. Louvado seja o Senhor. Irmãos, porque João nos levou à prática das muitas revelações que foram dadas a Paulo. Louvado seja o Senhor por isso. Aqui no Brasil, nós somos privilegiados na obra do Senhor. E o nosso irmão Dong muito nos ajudou na questão de nós invocarmos o nome do Senhor, negarmos a nós mesmos e seguirmos o Senhor. Realmente exercitar o nosso espírito. Irmãos, isso é algo primordial para nós. Invocar o nome do Senhor. Hoje na sociedade, o nível de conhecimento está muito elevado e chegando a todos de uma maneira muito rápida. Então o ser humano ele se torna muito autossuficiente. Irmãos, mas nós precisamos ser esses que reconhecem a nossa condição. Nós somos fracos, frágeis e mortais. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. E o recebemos como nosso tudo, como nosso suprimento. Louvado seja o Senhor, porque nós temos o nome do Senhor e nós temos a palavra. E a coroa da justiça já está reservada para nós. Agora, por isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos buscar. Isso está relacionado ao galardão. Isso tem que ter um esforço. Nós não podemos mais ser essas crianças mimadas que querem só leite. Nós já estamos precisando de alimento sólido. Realmente de buscar a palavra, de extrair as pepitas que há na palavra. Senhor Jesus. Vamos ler aqui João, capítulo 21. Vamos desfrutar um pouco desse ministério de João. João 21, versículos 22 e 23. Ele fala assim: vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria.
mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, louvado seja o Senhor, que o ministério de João vai permanecer até a volta do Senhor. Nesse ministério, né, de João, ele nos mostra, irmãos, que nós precisamos ter uma unidade orgânica com o Pai. Aqui em João 17, vamos voltar um pouco aqui, João 17, versículos 11 e depois o 21 ao 23. Então, por meio dos escritos de João, nós somos definitivamente encorajados a entrar na esfera da fé, do Espírito e da vida. Louvado seja o Senhor por isso. Ele fala assim, no versículo 11 do capítulo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora os versículos de 21 a 23. Ele mostra assim, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Louvado seja o Senhor, que nós estamos sendo chamados a participar dessa união orgânica com o Pai. E João nos encoraja, irmãos, a buscar pela esfera da fé nessas experiências profundas, né, contidas, né, no Espírito. Somente no Espírito eu vou poder desfrutar Cristo na sua totalidade. Irmãos, eu não posso receber o Senhor cheio. Esse copo, ele está um pouco vazio já, então ele tem como receber água. Uma vez o irmão falou uma palavra, essa palavra eu já citei ela em algumas mensagens, mas ela me marcou muito, onde o irmão mostrou que mais o Senhor tem a retirar de nós do que nos acrescentar. Porque, irmãos, enquanto o Senhor não nos desentulhar, não retirar de nós tudo aquilo que impede o nosso avanço, que impede que nós sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração, irmãos, não tem como Ele acrescentar nada em nós. Porque nós estamos cheios de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas preferências, dos nossos pensamentos. Irmãos, quem de nós não tem objetivos, não tem sonhos? Todo ser humano ele precisa ter um objetivo. Um ser humano sem um objetivo, ele é uma pessoa aleatória, aérea. Ele não sabe para onde vai, nem muito menos para onde ele quer chegar. Eu tenho meus objetivos pessoais, tenho os meus sonhos, mas os meus objetivos, os meus sonhos, irmãos, precisam estar alinhados ao sonho de Deus. Por muito tempo, eu confesso que eu lutei só pelos meus sonhos, só pelos meus objetivos. E os sonhos de Deus, o sonho de Deus, o plano de Deus, era um segundo plano. Irmãos, mas o Senhor tem nos mostrado que nosso coração, nossos sonhos, tudo que nós temos, somos, precisam estar alinhados ao Senhor. O nosso Senhor, irmãos, tem um anelo muito grande, que realmente nós sejamos vencedores. A parte forte da igreja, o seu filho varão, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, chegou um momento, em meio a toda essa tempestade que nós estamos passando, eu acredito que muita coisa mudou para muita gente. Mas chegou um momento que o Senhor nos deu de também refletir. Como é que está o meu coração? Como é que está a minha busca ao Senhor? Será que diante de toda essa situação eu ainda estou dormindo? Ainda estou sonolento? Ainda estou desapercebido? Irmãos, desperta, ó tu que dormes. Irmãos, a hora é agora. Nós não temos mais tempo a perder. O Senhor não tem mais 40 anos esperando que nós andemos vagueando no deserto. O Senhor tem um desejo, tem um anelo. E esse anelo ele precisa se cumprir. Primeiro em cada um de nós e por meio de nós, as suas fiéis testemunhas. Nós recebemos uma incumbência, agora nós precisamos ser fiéis a essa incumbência. Jamais nós podemos negligenciar o nosso direito de primogenitura. Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus nos quer inserir em si mesmo, por meio do seu processo de glorificação. Mas como é que é esse processo? É assim? Do dia para a noite eu vou ser inserido em Deus, amém, e agora eu vou continuar vivendo
como eu vivia antes. Não, irmãos, existe todo um processo. Primeiro, o Senhor fez um processo de redenção, eu fui redimido. Os meus pecados foram perdoados, eu fui reconciliado com Deus e eu fui justificado. Hoje, na vida da igreja, eu estou sendo santificado, eu estou sendo transformado, eu estou sendo conformado à imagem de Deus, para no final, irmãos, eu ser glorificado. Por um lado, o Senhor vai descer dos céus como glória, mas por outro, a glória vai ser manifestada nos seus santos. Louvado seja o Senhor. Por isso que hoje, irmão, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Não existe como pular etapas ou abandonar qualquer um desses processos. Irmãos, é como se você estivesse batendo um bolo. A massa ali está de forma sólida. E ao pouco você vai misturando leite, vai misturando até ela se tornar uma massa líquida. Mas para isso acontecer, existe o processo da mistura. Você vai sendo chacoalhado. Depois daquela massa no seu estado líquido, ela vai para uma forma. Então ela vai se moldar àquela forma. Se a forma é redonda, ela vai sair um bolo redondo. Se a forma é retangular, um bolo retangular. Mas para esse bolo sair, ele ainda vai ter que ir para o fogo. Então, da mesma forma, hoje somos nós. Nós estamos sendo mexidos, chacoalhados, o Senhor tem nos conformado à sua imagem. Por isso, irmãos, nós estamos passando por esse processo, por esse fogo, para que realmente a nossa obra ela seja apurada, ela seja provada pelo fogo, e todas as impurezas sejam retiradas, e fique só algo o que há de mais precioso, que é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse ministério de João, ele não é para aqueles que vivem de uma maneira relaxada, estão vivendo de oba-oba, ou achando que ainda há muito tempo. Não. Irmãos, esse evangelho é para quem realmente está compromissado com a obra do Senhor. Irmãos, todos nós temos nossos compromissos. Eu, como trabalhador, como um profissional, tenho meus compromissos. E eu preciso cumprir os meus compromissos. Além de ser um dever meu, algo legal, mas eu também assumi um compromisso pessoal. Independente da hora, do dia, às vezes acontecem situações que fora do meu horário de trabalho, mas eu preciso cumprir. Porque eu recebi essa incumbência. Eu não posso, em momento algum, relaxar. Então, da mesma forma, o Senhor também nos incumbiu, Ele confiou a nós. Eu não posso largar ou achar que eu posso fazer isso na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Irmãos, eu preciso ser fiel ao meu chamamento. Senhor Jesus. E para isso, irmãos, o Senhor tem nos dado meios, o Senhor tem investido muito em nós, por meio da sua palavra, nessa palavra fundamental, a palavra profética, né, por meio das experiências que nós estamos tendo. Irmãos, nos últimos anos, né, o Senhor tem feito uma transformação tremenda em nosso meio, né? Essa palavra fundamental, alinhada à palavra profética, irmãos, tem causado um resultado glorioso, né? Nós vemos isso no Instituto, vemos isso no Expolivro, né? Louvado seja o Senhor, que testemunho maravilhoso, né? Quando o irmão Pedro compartilhou conosco uma conferência ali em Castanhal sobre a compra das carretas, nós vemos a mão do Senhor ali, porque, irmãos, o Senhor tem um desejo enorme. Irmãos, tem Deus um desejo no coração, né? Louvado seja o Senhor, porque essa comissão foi entregue a nós, que grande privilégio, né? Hoje essa responsabilidade foi entregue para cada um de nós. Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele conta com cada um de nós, irmãos. Ele conta comigo e com você. Mas não quer dizer, se eu agir de maneira relaxada ou se eu não tiver interesse, a obra do Senhor não vai parar por minha causa. O Senhor levanta outro. Irmãos, mas eu não quero perder o meu quinhão, a minha porção. Eu quero ser esse que agarra com unhas e dentes, como fala no ditado popular, que realmente se dá por essa comissão, por essa obra. Senhor Jesus, nós, irmãos, estamos na igreja, e nesse ambiente da igreja é onde nós podemos crescer, amadurecer, e nós podemos conhecer também a vontade do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Né, que o Senhor nos ama tanto, irmãos, que Ele nos deu esse ambiente maravilhoso que é a vida da igreja. Nesse ambiente onde nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor.
estamos servindo uns aos outros, estamos sendo edificados, né? Senhor Jesus. E aqui em Mateus, eu queria ler esse versículo com os irmãos em Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus capítulo 6, versículo 26. Ele fala assim: observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? E agora eu queria ler com os irmãos em Mateus 7, versículo 13. Ele fala assim: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu ainda queria ler o capítulo 16, antes de eu comentar esses versículos, Mateus 16, 24. Ele fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o que é que nós podemos ver com esses versículos? Que eu não posso servir o Senhor só quando a condição é favorável. Servir ao Senhor quando está tudo bem, irmãos, é maravilhoso. Perdão. Mas quando as coisas apertam, será que eu tenho o mesmo amor, o mesmo apreço, a mesma intensidade em servir ao Senhor? Nós, seres humanos, quando eu falo nós, eu falo essa palavra primeiro para mim, nós somos tendenciosos a lutar para resolver nós mesmos as coisas. Nós não dependemos do Senhor. Irmãos, mas quem é que nos dá? Olha as aves dos céus, elas não plantam e nem colhem. Então, se Deus protege as aves, quanto mais vós Ele nos protegerá. Irmãos, no livro de Deuteronômio nos fala que nós não podemos confiar na força do nosso braço, como se a nossa sabedoria, a nossa força nos levasse a adquirir riquezas. Mas tudo que nós temos, irmãos, é o Senhor que nos dá. A sabedoria que nós temos. Agora eu vou ficar sentado, deitado na rede, meio balançando, que vai cair tudo do céu. Não. Irmãos, a única coisa que caiu do céu foi Lúcifer. O resto nós precisamos sim buscar, lutar. Mas reconhecendo que não é pelo nosso esforço, irmãos, mas é pela vontade e misericórdia de Deus. Né? Não que nós mesmos sejamos alguma coisa, irmãos, mas Deus é misericordioso. Realmente Deus, Ele nos dá da sua misericórdia. Senhor Jesus, e eu preciso seguir o Senhor. Eu preciso negar a mim mesmo e eu preciso seguir o Senhor. Porque se eu não negar as minhas vontades, irmãos, eu não consigo seguir o Senhor. Porque as minhas vontades são muito fortes. E elas são contrárias às vontades do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não somos melhores que ninguém. Mas nós estamos na base correta. Na base adequada. Onde o Senhor tem dispensado, onde o Senhor tem derramado o seu falar atual. O desejo do seu coração. Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que nós precisamos aproveitar as diversas ferramentas que o Senhor nos tem dado. Em meio a toda essa situação, uma coisa eu aprendi. Todos os dias eu li o alimento diário. Mas como é que estava a minha leitura do alimento diário? Eu percebi que eu estava passando por cima de muita coisa. Estava lendo por ler. Irmãos, mas eu preciso comer, eu preciso desfrutar dessa palavra. Irmãos, e quando nós degustamos, quando nós apreciamos essa palavra, irmãos, ela é diferente, ela causa um efeito, causa uma reação na nossa vida. Irmãos, essa palavra, ela é que nos transforma. Hoje mesmo eu estava ruminando a mensagem com o Paulo e estava compartilhando. Quantas coisas eu olho para trás e até me envergonho por ser tão estourado, por ser realmente esse João, filho do trovão. Né? Esse Boanerges, né? Que quer dizer o filho do trovão, ter realmente ser forte, né? No meu jeito, no meu posicionamento,
Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, porque essa palavra ela é eficaz. Ela vai nos transformando. Né? Nós não podemos agir mais como esses meninos, agitados de um lado para o outro. Mas, irmãos, eu preciso me render ao Senhor. Né? Ao longo desses anos, o Senhor me deu a graça, desde bem pequeno, fazer parte da vida da igreja. Muitas coisas, né, o Senhor me ensinou. Né? Algumas, no momento, eu não entendia o porquê estava passando por essa situação. E até questionava o Senhor, muitas vezes até murmurei. Irmãos, mas hoje, o Senhor pôde me mostrar. Realmente, como o irmão Miguel já compartilhou na mensagem, às vezes nós precisamos tomar a vacina pelo corpo, porque em determinado momento, em determinada situação, irmãos, o Senhor vai nos usar. Em cima daquilo que nós somos trabalhados, nós somos aperfeiçoados. Senhor Jesus. E nós não podemos, irmãos, perder o nosso direito de primogenitura. Nós precisamos valorizar. Esaú, né, não valorizou. Aqui em Gênesis 25, queria ler esse versículo com os irmãos. Gênesis capítulo 25, versículos de 27 a 31. Ele fala assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmurecido, veio do campo Esaú. Ele disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Irmãos, nós precisamos perceber que acima das nossas posses, da nossa necessidade de um conforto melhor, de uma busca, né, por uma vida melhor, irmãos, está o Senhor. Eu queria ler esse trecho com os irmãos, que eu até coloquei ele aqui destacado na minha sinopse, que ele fala assim: Devemos perceber que acima das nossas posses, da necessidade momentânea de descanso ou do desejo de um conforto maior está o nosso direito de primogenitura. Na verdade, tudo isso não passa de um cozinhado vermelho, quando comparado à bênção do Senhor para nós. Então, irmãos, durante o caminho, muitas distrações, elas vão aparecer. Muitas distrações, tentações, elas vão aparecer. Para quê, irmãos? Para que nos levem a nos desligar, a desprezar o nosso direito de primogenitura. Irmãos, nós precisamos agarrar, precisamos valorizar o nosso direito de primogenitura. Louvado seja o Senhor, porque nós somos os primogênitos de Deus. Né? Nós temos uma porção, né, grandiosa, garantida para nós, mas eu preciso valorizar. Porque muitos são chamados, mas no meio desse muitos chamados e dos escolhidos, irmãos, pode haver que muitos deles fiquem pelo caminho. Nós precisamos ser, além de chamados e eleitos, nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos permanecer fiéis até a volta do Senhor. Senhor Jesus. E na atitude de Esaú, né, nos remete ali, nos lembra a atitude do povo judeu, quando fizeram o bezerro de ouro. Né, vamos ler aqui em Êxodo 32. Êxodo 32, o versículo 6, a parte B. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Aí eu queria ler aqui com vocês Lucas 6,
17. Lucas 17. Versículos 26 ao 30. Ele fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Irmãos, que nós não estejamos desapercebidos. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Essa foi a atitude de Esaú. Ele simplesmente desprezou. Ele não valorizou o seu direito de primogenitura. E no Antigo Testamento nós vemos que Rúben também desprezou o seu direito de primogenitura ao deitar, ao coabitar com a esposa de seu pai. Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que lutar para ter um viver da igreja que mantenha nosso nome na genealogia dos primogênitos do Senhor. Não abra mão de ser um vencedor. Essa palavra ficou muito forte no alimento diário para mim. Eu não posso abrir mão de ser um vencedor. Pague o preço que for necessário. Tome a sua cruz em cada situação, seja em casa, no trabalho ou no viver coletivo com os irmãos, para que seu nome seja escrito entre os primogênitos de Deus. E um primogênito, irmãos, ele tem, na primogenitura, tem 3 aspectos, né? Nós já estamos encerrando aqui a primeira parte, para me passar a palavra para o Paulo. Só queria concluir com esses aspectos, que é a porção dobrada da bênção do Senhor. Ele tinha direito ali no Antigo Testamento, a porção dobrada da terra. Nós temos direito a essa porção dobrada da bênção. Nós vemos isso nos livros de Josué, capítulo 16 e 17. Temos também o segundo aspecto, a realeza, ali em Gênesis 49, que até o cedro não se arredará de Judá. Gênesis 49 nós vemos isso. E também nós temos o sacerdócio, que foi dado aos filhos de Levi, quando Moisés desceu ali do monte e pediu para que se posicionasse, os filhos de Levi se posicionaram. Então, eles receberam ali o sacerdócio. E uma das características muito fortes, irmãos, que todos esses que receberam e valorizaram seu direito de primogenitura, eles fizeram a diferença no Antigo Testamento. Eu queria só ler um versículo com os irmãos aqui, em Zacarias. Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. E disse-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará pela perfeita união entre ambos os ofícios. Irmãos, nós vemos que o nosso Deus, ele é esse rei e ele é sacerdote. Por um lado, como sacerdote, nós precisamos levar os homens a Deus. E como reis, como a realeza, nós precisamos levar Deus aos homens por meio da nossa pregação do Evangelho, por meio da palavra do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, diante de tudo isso, Deus pode contar com você? Deus pode contar com você nesse momento? O Senhor tem nos chamado, tem nos perguntado. Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele fala: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmão, o Senhor não nos deu só uma promessa, mas Ele fala das suas preciosas e muito grandes promessas. E nós recebemos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, nos foram doadas.
Então nós temos hoje todas as ferramentas necessárias para o nosso cumprimento da obra do Senhor, para o avanço da obra do Senhor. Mas se eu não tomar posse de tudo isso, irmãos, nada acontece. Por isso nós não podemos ser esses, como na época do Senhor, essas multidões que só acompanhavam o Senhor para ter benefício próprio. Mas nós precisamos ser esses que negam a si mesmos e seguem o Senhor, o Cordeiro, aonde quer que Ele vá. Né, irmãos, Jesus é o nosso Senhor. E nós possamos, diante de uma palavra como essa, mais do que nunca, valorizar o nosso direito de primogenitura, valorizar a vida da igreja, as palavras que o Senhor tem nos dado. Irmãos, porque é somente assim, nesse ambiente, com essa palavra, com as situações que nos sobrevêm, é que nós vamos crescer e amadurecer para realmente receber esse galardão. Jesus é o nosso Senhor. Agora eu vou passar aqui a palavra para o irmão Paulo. Amém? Um abraço a todos. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos dar continuidade à palavra dessa semana. Como o João bem já mencionou anteriormente, no viver da igreja, em Cristo, nós já nascemos com o direito de primogenitura em nossas mãos. E na mensagem dessa semana, nós vimos que nós nascemos com esse direito de primogenitura, porém nós precisamos lutar para manter esse direito de primogenitura. Deus quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos fazer crescer e amadurecer para estar aptos a receber essa herança. E um ponto que me ganhou muito na mensagem dessa semana foi quando nos foi mostrado sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E aí, eu queria aqui compartilhar com os irmãos, começando já lá no final, né, de Mateus capítulo 20, versículo, eu vou logo para o 16, quando diz assim: assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Eu vou ler até aqui, amém? Tá. Quem são os primeiros? E quem são esses últimos? E aí eu volto. Olha só, irmãos. Agora, continuando no capítulo 20, versículo 6. Irmãos, esses últimos são esses do capítulo 6, versículo 6. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Em cada época, Deus ele vem chamando trabalhadores para a sua vinha. E ele chamou esses trabalhadores na 0 hora, nós vimos aqui na parábola, ele chamou esses trabalhadores na 0 hora, chamou na hora 3ª, chamou trabalhadores na hora 6ª, chamou trabalhadores na hora 9ª, e graças a Deus, irmãos, Deus abriu um espaço para nós. Nós somos esses últimos, os trabalhadores da 1/10 hora. Aqueles trabalhadores já do final do dia, ali das 17 horas, faltando pouco para encerrar o dia, o Senhor abriu esse espaço e nos chamou para trabalhar na sua vinha. Graças ao Senhor. E vou continuar. Respondeu-lhe: por que ninguém nos contratou? Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, ou seja, por nós,
dessa era, os ministros da nova aliança, os primogênitos, os escolhidos de Deus, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, quem foi os primeiros? Os primeiros foram os apóstolos, foram aqueles os quais começaram o ministério da nova aliança. Foi aqueles que começaram a executar esse ministério da nova aliança. Eles foram os primeiros. Só que, como eu comecei lendo, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Continuando no versículo 9. Vindo uns da hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. Olha só, irmãos, nós somos os últimos. Só que nós vamos receber o mesmo valor de pagamento, o mesmo denário que os primeiros. Só que veja bem, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Agora, por que eles pensaram que receberiam mais? Os primeiros, irmãos, os apóstolos, aqueles primeiros ali, os que logo, depois que a igreja foi gerada, né, com a morte do nosso Senhor, eles começaram a pregar o evangelho ali em Jerusalém e houve grande perseguição. E aí, em qualquer lugar que eles iam pregar o evangelho, eles corriam risco de morte. E aí eu queria ler com os irmãos também, aplicar aqui esse versículo de Hebreus 11:37, que diz assim, o porquê que eles vão reclamar. O versículo 11 diz assim, mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Por que eles murmuraram? 37. Olha só, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Olha só, irmãos. Voltando para Mateus 20. Então eles murmuraram dizendo, esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então eu levei lá para Hebreus para mostrar quantas fadigas esses primeiros trabalhadores sofreram. E por isso eles estão reclamando, mas Senhor, por que o Senhor vai dar igualmente para eles, o Senhor está dando para nós? Esses ministros da nova aliança hoje, esses que executam o ministério da nova aliança, eles têm conforto. Se eles vão pregar o evangelho, eles vão de carro. Se vão para a conferência, vão de avião. E quando chega lá, dorme em cama confortável. Se não tem um ar-condicionado, tem um ventilador, toma água gelada, come boa comida. Mas, Senhor, na nossa época, foi muito sofrimento para pegar o evangelho, as dificuldades eram muitas. E como os irmãos viram lá em Hebreus, quantas dificuldades esses passaram. Só que, irmãos, nós precisamos estar muito claros nessa mensagem, porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Por quê, irmãos? Hoje, nós, como esses primogênitos, os ministros da nova aliança, irmãos, nós temos papel crucial na economia de Deus. E por que nós temos esse papel crucial? Porque nós seremos aqueles que iremos finalizar a economia de Deus aqui na terra. Aquela comissão que estava sobre os discípulos, hoje está sobre cada um de nós.
E a velocidade, irmãos, que as coisas acontecem hoje é muito rápido. Nós vamos trabalhar apenas 1 hora, né? Nós vamos nos dar 1/10 hora. Porém, o resultado desse trabalho e a velocidade que hoje as coisas acontecem nos fará ter um papel de tamanha importância na economia de Deus. E esses trabalhadores da 1/10 hora, quem são, irmão? Somos nós. Que privilégio. Mas a gente olha, irmão, não se sente digno, mas Senhor, logo eu. Mas o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. E tem outro ponto muito importante, que o João até já compartilhou aqui na mensagem. Hoje, nós sofremos também com o avanço das distrações. Nós somos altamente bombardeados com as várias distrações. O inimigo, sabendo do plano de Deus, da vontade de Deus, não vai deixar isso acontecer facilmente. Então, hoje ele avança forte nas suas estratégias para querer distrair os filhos de Deus, esses ministros. Nós vemos que as redes sociais, nesse momento de pandemia, hoje que o mundo está vivendo, de isolamento social, estão sendo uma grande ferramenta para nós, para difundir o Evangelho, cuidar das pessoas, estar sendo apacentados, ouvindo a palavra, mas hoje também, irmãos, as redes sociais, eles são principalmente um meio de distrair os filhos de Deus. E bem como o inimigo, com o passar dos anos, ele se adapta e sempre lança no mundo novas distrações, então, para poder tirar o nosso foco das coisas de Deus. Como esses trabalhadores na vinha, nós precisamos ter o foco nas coisas de Deus. Mas o inimigo não quer. Ele vai fazer de tudo. E o que pode nos distrair? Irmãos, pode até ser lícito, mas projetos pessoais podem nos afastar de Deus. Planos pessoais podem nos afastar de Deus. Às vezes pode ser lícito, mas isso pode roubar o nosso coração. Senhor Jesus, Senhor nos guarde. É uma palavra que nos compromete com a justiça, a palavra, né, essa palavra dessa semana. Eu confesso aos irmãos que não é fácil, irmãos. Colocar Deus como prioridade, eu sei, não é fácil. Eu vou dar um exemplo essa semana, né? Ao pegar essa mensagem, o quanto eu coloquei Deus como prioridade na minha vida essa semana. Eu fui pai, fui marido, fui empresário, cuidei dos meus negócios, cuidei de mim, mas fiz isso tudo colocando Deus como prioridade. É possível, irmãos, fazer. É possível fazer isso. É possível a gente assumir a nossa responsabilidade de ministro e cuidar das nossas coisas, porque é lícito também cuidar das nossas coisas. Deus precisa. Nós precisamos ser, sim, um profissional excelente, um marido excelente, um pai excelente, né? Um profissional excelente. Mas que Deus nos dê essa visão, irmãos, porque é uma visão. É uma visão que o Senhor abra o nosso coração e nos faça ver a importância realmente. Nós só experimentaremos, irmãos, essa herança, só receberemos essa herança se de fato nós vivermos colocando Deus como nossa prioridade. O Senhor já nos escolheu, agora nós precisamos escolher Ele todos os dias. Senhor Jesus, e na mensagem dessa semana, nós vimos que como os escolhidos de Deus, Deus está nos aperfeiçoando. Eu sou muito feliz com uma palavra que recentemente nós temos ouvido sobre a perseverança. Nós precisamos perseverar. Nós não podemos desanimar. Deus está nos aperfeiçoando. Não existe má sorte ou azar na vida de um cristão. Não existe. Tudo o que acontece em nossa vida é uma oportunidade para Deus trabalhar em nós. Ele quer retirar de nós, irmãos, tudo aquilo que nos faz confiar em nós mesmos, na nossa própria capacidade. O ministro da nova aliança é aquele que confia totalmente no Senhor. E para isso ele vai levantar situações
que vão colocar em xeque os nossos limites. Situações vão vir sobre nós que fortemente vai nos levar ao limite, irmãos, nos levar ao limite, para que nós não confiemos mais em nós mesmos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Deus, ele aperfeiçoou o apóstolo Paulo. A gente pode ver isso em 2 Coríntios 1:9. Olha só. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Servir ao Senhor, eu tenho que servir no Espírito. Eu não posso servir do meu jeito. Ó Senhor Jesus, olha só, irmão, isso é uma palavra muito forte, né? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos. Mas antes, eu queria ler o 8. Era para mim ter começado pelo 8, na verdade. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então irmãos, eu faço uma pergunta. Algum dos irmãos já passou por uma situação dessas a ponto de desesperar da própria vida? Qual é a condição psicológica de alguém que passa pelo risco de morte? De repente, quem já foi acometido por uma doença extremamente grave, ou passou por um sério risco de acidente fatal, qual é a sensação do risco de morte? Essa sensação, irmão, certamente não é uma sensação boa, é uma sensação ruim. É uma sensação de que, Senhor Jesus, é uma sensação de angústia, de medo, de impotência, de não poder fazer nada com relação à situação. Ó Senhor Jesus, e é nesse momento, irmãos, que nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e não vemos no que nos apoiar. Esse tipo de situação é para que nós confiemos totalmente no Senhor. Senhor Jesus. Até mesmo o Senhor, quando ele ora antes de ser crucificado, no Getsêmani, ele orou: Pai, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua. E lá na frente diz assim, Lucas 22, e estando em agonia, olha só, o seu suor tornou-se como gotas de sangue. Senhor Jesus, mas é para que nós não possamos confiar em nós mesmos. Toda situação, irmãos, é para isso. E nós podemos até pensar, mas Senhor, eu tenho te servido com tanta dedicação, tenho sido um servo fiel, servido a tua vinha. Por que, Senhor, essa situação vem para mim? Eu não mereço tal situação. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor, Ele sabe, irmãos, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, Ele está fazendo uma grande obra de construção. Quando a gente vai reformar, decide quais paredes derrubar, o Senhor vai derrubar aquelas paredes que Ele quer fazer essa reforma. Senhor Jesus. Então, o Senhor está nos amando. E, voltando lá para Mateus 20, ele fala que no 20:16, né, continua assim, porque muitos são chamados, eu li a parte A, vou ler a parte B, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ó Jesus, o João falou já na mensagem de hoje que a porta que nós temos de escolher é a porta estreita. Para escolher a porta larga, não precisa fazer esforço, não. Já existe uma corrente nos levando para essa porta sem fazer nenhum esforço. Nós precisamos escolher essa porta estreita. Ó Senhor, como cristãos, irmãos, também uma palavra que me ganhou muito essa semana. Eu não posso ter um viver de fachada. E aí, Mateus 7,
Ó Senhor Jesus. 7:21, esse versículo nós temos desfrutado ele muito, né? Nas mensagens do semestre passado, nós desfrutamos muito, né? Mateus 7:21 diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos muitos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Ó Jesus, que as nossas obras, ao ser provadas pelo fogo, Senhor, sejam aprovadas por Deus. Fiquem de pé. Senhor Jesus, e por que, irmãos, aqui, ele não reconhece aqueles que profetizaram, aqueles que expeliram o demônio, aqueles que fizeram muitos milagres? Por que o Senhor não reconheceu, irmãos? Porque o serviço que estes fizeram não foi no Espírito. Não foi no Espírito. Irmãos, se as obras que nós fizermos não for no Espírito, o Senhor não se lembrará de nós. Tais obras não terão valor diante do Senhor. Tudo que nós formos fazer não é confiando em nossa capacidade e nem em nós mesmos. O ministro da Nova Aliança, ele confia totalmente no Senhor. O ministro da Nova Aliança é aquele que conhece acesso a alguma conta bancária para fazer o depósito ou a transferência, né? Nós vamos aqui projetar a conta da igreja para os irmãos verem, né, do Banco do Brasil, e com o CNPJ, se precisarem fazer um TED, né, para aqueles irmãos que têm um dízimo, querem dizimar, se precisarem também fazer um TED, vai ter o CNPJ. E aqueles irmãos que não têm acesso a banco, não podem fazer uma transferência ou um depósito, podem falar com o irmão responsável do grupo familiar. Esse irmão pode buscar na casa do irmão e repassar para mim ou para o João Júnior, né, que nós estaremos recebendo o valor e depositando na conta da igreja. Amém? Outra aviso importante é sobre o nosso relógio de oração. Vamos continuar com esse encargo, irmãos, para que Deus possa realmente ter misericórdia de nós e que as coisas voltem ao quanto antes ao normal e possamos estar novamente juntos na vida da igreja, orando, né? Clamo também aos irmãos da nossa região, da nossa micro-região, que inclua o seu nome no relógio de oração, para que possamos junto, como um exército, orar, né, para que voltamos a reunir normalmente, nos abraçar, nos congregar. Amém? Jesus é nosso Senhor. Vamos encerrar com uma oração? Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa palavra. Realmente nos desperta. Ó Senhor Jesus, a ser esses ministros da nova aliança. Senhor, às vezes não nos sentimos dignos, nem tão poucos preparados. Mas o Senhor nos escolheu. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tamanha escolha, tamanha eleição. Senhor, queremos lutar pelo nosso direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus, queremos perseverar. Se alguém nesse momento, Senhor, abatido, triste pelas situações, Senhor, renova a fé, renova o espírito. Senhor, visita o espírito desse irmão e toca, reanima na sua fé. Ó Senhor Jesus, obrigado pela palavra atual, essa palavra profética, por esse ministério, Senhor, que nos conduz a reinar contigo no mundo que há de vir. Obrigado por nos escolher para desempenhar um papel tão importante e fundamental na tua economia, que é de finalizar, Senhor, a tua economia aqui na terra. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa a nossa micro-região, Senhor, abençoa as igrejas, Senhor, que as igrejas continuem fortes, Senhor, buscando a Tua palavra, juntos, ó Senhor, unânimes, Senhor Jesus. Para Ti e me leve em Tuas mãos.
meu